parece rotina, a gente sempre vem falando aqui, mas mais um caso de violência armada lá nos Estados Unidos aconteceu, né? E aconteceu, Cassius, no feriado prolongado do 4th of July, o 4 de julho, que é hoje nos Estados Unidos, um dos feriados mais importantes do país, que celebra a independência dos Estados Unidos. Então, muita gente estava de folga, emendou o feriado, que é hoje, né? Ontem estava de folga, foi às ruas para festejar, comemorar com os amigos, familiares, e infelizmente houve esse tiroteio na Filadélfia, que marcou, portanto, a emenda desse feriado de 4 de julho por lá. Agora há pouco as autoridades confirmaram que o número de mortes subiu para 5. Durante a madrugada ainda estava em 4, mas agora já são 5 mortos nesse ataque a tiros, e também 2 crianças com idades de 2 e 13 anos ficaram feridas. Um homem de aproximadamente 40 anos foi preso, uma outra pessoa que teria tentado revidar ao tiroteio também foi detida, e a motivação desse ataque ainda é desconhecida, está sendo investigada pela polícia, mas o fato é que é mais um ataque, tiroteio em massa nos Estados Unidos, que já enfrentaram casos parecidos pelo menos 300 vezes só neste ano, viu, Cassius? 200 pessoas foram presas nos protestos que começaram na França há uma semana. Um bombeiro morreu durante uma manifestação. Neste fim de semana, mais de 850 pessoas foram detidas nos atos de vandalismo. Os protestos violentos começaram após um adolescente de 17 anos ser morto por um policial durante uma blitz. O policial está preso. Nas manifestações de ontem, um bombeiro morreu ao tentar apagar um incêndio em um estacionamento. É a segunda morte desde o início dos protestos. Na última sexta, um jovem caiu de um telhado. A onda de violência causou prejuízo para o transporte público, equivalente a 104 milhões de reais. A avó do garoto morto pelo policial pediu o fim das manifestações. Ela diz que a morte do neto é usada como pretexto por manifestantes para incendiar veículos, destruir e saquear comércios e escolas. Hoje, em um subúrbio ao sul de Paris, houve uma marcha pacífica em solidariedade a um prefeito que teve a casa atacada no fim de semana. A mulher e um dos filhos dele ficaram feridos. O policiamento segue reforçado em todo o país. A onda de violência preocupa setores da economia como o turismo. Só na capital francesa, 25% das reservas em hotéis foram canceladas em pleno verão europeu. O presidente Emmanuel Macron vai se reunir amanhã com os prefeitos das 220 localidades prejudicadas pelas manifestações. De ontem, o céu foi iluminado por uma bela e imensa lua cheia. Alguém aí viu? Pois é, foi a primeira superlua deste ano, que ainda nos reserva mais 3. Mas você sabe o que é uma superlua? E por que esta em específico é chamada de Lua dos Servos? Bom, venha entender numa reportagem que traz imagens incríveis do evento, vindas de diversas partes do mundo e compartilhadas nas redes sociais. Dá só uma olhada. No fim da tarde de ontem, quase ao mesmo tempo em que o sol sumia no horizonte a oeste, uma imensa e amarelada lua cheia surgia no céu a leste. Quem contemplou esse momento pôde testemunhar a primeira superlua de 2023, que ainda vai nos trazer mais 2 em agosto e uma última em setembro. De forma bem resumida, a lua é chamada de super quando chega à fase cheia, perto do momento em que alcança o perigeu, que é o ponto de maior aproximação com a Terra. Quando isso acontece, ela parece até 14% maior e 30% mais brilhante no céu, proporcionando imagens de tirar o fôlego, como essas que você está vendo agora, publicadas nas redes sociais por pessoas de diferentes partes do mundo. No caso da lua cheia de julho, independentemente de ser ou não super, o astro é chamado de Lua dos Servos, de acordo com o Almanaque do Velho Fazendeiro, uma das publicações mais tradicionais dos Estados Unidos voltadas à vida no campo. Segundo esse guia, a lua cheia de cada mês recebe uma nomenclatura específica e a Lua dos Servos é chamada assim porque julho é o mês marcado pela troca de chifres desses animais selvagens. No mês que vem, por exemplo, teremos 2 luas cheias e, para nossa
nossa sorte e deleite. Nos dois casos serão superluas. A primeira será exatamente no dia 1º, a chamada Lua do Esturjão, em referência à época em que esse peixe é encontrado em grande quantidade e pescado mais facilmente nos grandes lagos da América do Norte. Já a outra, no dia 30, será a Lua Azul. Isso não tem nada a ver com a cor do satélite natural da Terra. Na verdade, sempre que ocorrem duas luas cheias no mesmo mês, a segunda é chamada de Lua Azul. Bateu aquela curiosidade para saber os nomes que a lua cheia recebe nos outros meses do ano e mais detalhes sobre o fenômeno da superlua? No site olhardigital.com.br você tem todas essas informações. E para encerrar, apesar do céu um pouco encoberto, aconteceu ontem o aparecimento da primeira superlua de 2023, denominada Superlua dos Servos, que de acordo com a NASA, essa superlua leva esse termo servos por coincidir com o nascimento de novos chifres nos machos da espécie no hemisfério norte. Pessoal, se inscreve no canal Notícias Boas e Ruins no Brasil e no mundo para ficar sabendo informar como incêndios e também atentados e também coroações no Brasil, não, no resto do mundo, tá bom? E também aperte o sininho para receber todas as notificações e vídeos para você ficar muito bem informado do que está acontecendo no Brasil e no mundo.